Olá, pessoal! Queridos ouvintes, chegamos mais uma vez com este episódio incrível do Estúdio T Talks, um programa maravilhoso que trata sobre arquitetura legal e todo esse universo lindo, maravilhoso que a gente adora. Aqui vai ser um episódio muito bacana, estamos de casa nova, né? Contextualizando para vocês, porque a mudança desse cenário vai ser bacana. Acho que foi uma boa escolha. Episódios aqui. novos Episódios casas novas, né? Casas novas, né? Mas o patrocinador é o mesmo. Então, Asbeia, querida, nossa patrocinadora maravilhosa, agradecer, né? Todo este apoio deles conosco. E estamos no episódio 016. O nosso assunto hoje é muito legal. PPCI, né, Pri? PPCI. Mas antes a gente gostaria de se apresentar também para vocês, porque também estão chegando, né? É agora verdade. pro primeiro episódio. Esqueci, gente, totalmente, completamente. Se Eu apresenta. sou a arquiteta Juliana Sisson, ao meu lado, Pri Zamberlan, minha sócia querida. Somos as hosts deste programa e sócias diretora da Estúdio T Consultoria Arquitetura, uma empresa incrível que também trabalha nesse universo de arquitetura legal. Vamos lá? Vamos. Então tá. Como a Ju falou, então a gente vai hoje falar de prevenção contra incêndio na arquitetura. A gente resolveu trazer um episódio de prevenção contra incêndio posicionado na questão arquitetônica, pra gente sair um pouquinho também da engenharia, né, Ju? E só daquela coisa de aprovação, licenciamento, né? Exatamente. Acho que é uma coisa mais prática Falar hoje, uma vai ser coisa legal. até mais conceitual, assim, dos impactos do incêndio na questão arquitetônica. E a gente tem aqui hoje dois convidados super especiais. A primeira é a Nayara Braghiroli Fornec, que é arquiteta e urbanista, graduada pela URGS e pós-graduada em construção civil pela Unicinos, do Rio Grande do Sul. Atualmente cursa pós-graduação em construção modular off-site pela IMC São Paulo. É sócia da Hype Studio Arquitetura, atuando como coordenadora de projetos arquitetônicos e coordenadora do grupo de trabalho Normas das BRS. Obrigada, gurias. Fico muito contente com o convite e poder contribuir nesse assunto que é tão importante pra gente. Que Legal, bom, querida. Nayara. Muito bem-vinda. Obrigada. E agradecer também, né, em nome da Asbeia, que é patrocinador, pra gente poder ter esse momento de debate. Que legal. Legal. Bom, o segundo convidado especial é o Eduardo Estevam Camargo Rodrigues, que é engenheiro civil, mestre e doutor em engenharia civil pela URGS e em engenharia de segurança aos incêndios pela Universidade de Coimbra. Também é especialista em engenharia de segurança do trabalho pela PUC e perito em incêndio pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Ingressou na carreira militar em 93, onde exerceu os cargos de chefe da Seção de Segurança contra Incêndio de Porto Alegre e subdiretor do Departamento de Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndios pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Além de ter ocupado o cargo de comandante do Batalhão Operacional de Porto Alegre, de 2019 a 2022, e exerceu o cargo de comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul entre os anos de 2023 e 2025. Bem-vindo, Estevam. Olá, Priscila, Juliana, uma grande satisfação estar aqui com vocês. É muito importante agradecer, já sair agradecendo, né, a Estúdio T Arquitetura, né, pela brilhante iniciativa de estar disseminando um conhecimento que é tão importante, a segurança contra incêndio, mas também eu queria fazer um especial agradecimento à Asbeia RS, porque no contexto do atendimento às enchentes, né, também os nossos bombeiros militares foram atingidos. Nós tivemos vários profissionais que estavam atendendo a sociedade e foram também afetados, né, pelo contexto das enchentes. E a Asbeia, né, movimentou, né, muito a sociedade organizada, enfim, e os escritórios de arquitetura, entre outras iniciativas, o qual conseguiram dar um grande apoio na reconstrução, Que joia. né, das casas e melhoria, né, da legal. condição Que joia. dessas pessoas que estavam afetadas e, Que ao legal. mesmo tempo, salvavam vidas, né? Então, fica um agradecimento especial às Asbeia, né, e também à Estúdio T por trazer esse assunto, né? Esse debate. Esse debate que eu acho que é muito importante já dizer, né, que o termo correto é segurança contra incêndio. Ai, adoro, perfeito. gente. Então a gente já vai até corrigir. Nós falamos Adoro. PPCI. A gente fala É. muito plano de prevenção e proteção Isso. contra incêndio. O plano é um processo da o parte, serviço, como vocês dizem, o propriamente processo dito, né? legal, como nós Sim. comumente falamos, né? Mas, em verdade, tudo isso é o arcabouço da segurança contra incêndio. Olha, gente. Tá? Então, Onde vocês nós veem temos que todas as medidas. Estúdio T, Então, Estúdio T Talks também é cultura, gente. Vamos aprender. A gente tá aqui com verdade. gente que sabe. Até pra eu acho gente que- corrigir a Claro, nomenclatura. é muito mais ampla. A segurança contra incêndio é muito mais ampla. Inclusive, abrange a arquitetura. Né? Maravilhoso. O que a gente acha, né? Acho muito salutar a gente estar aqui
falando desse... Gente, legal. arrasou, Dessa Estevam. Muito amplitude. obrigada pela tua participação nesse programa. Eu acho que, gente, a gente tá com duas feras aqui para Pra conversar, falar sobre para falar tudo, sobre né? isso. Eu acho que a gente vai ter um programa maravilhoso hoje. Gente, já falando da questão das enchentes aqui, né, que tu trouxesse, Estevam, acho que é muito importante esse momento da gente contextualizar, porque a gente está vivendo num período de enchentes agora, mais uma vez, né, a gente teve ano passado, estamos aí, fica todo mundo alarmado com a situação que tá, né, a gente já viu algumas pequenas movimentações aí no interior do estado, até aqui em Porto Alegre, né, mas eu acho que é importante a gente separar as coisas, né, uma coisa são as enchentes, né, e outras coisas são os grandes incêndios que a gente enfrentou também, que significaram e foram desastres horrorosos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, não sei, certamente no Brasil inteiro, mas aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, eu me recordo muito de 3 eventos de incêndio que impactaram de uma forma significativa, imensurável, eu diria assim, e que talvez tenham mudado esse, né, tudo que é, digamos assim, tudo que a enchente está significando para a comunidade, para a população na virada de chave, estes incêndios mudaram a virada de chave em relação à segurança contra incêndio, certo? Que é a escola, né, a gente miúda, que foi lá em 2001, se não me engano, o mercado público e a Boate Kiss. Sim. Né, Estevam? Eu acho que assim, ó, isso para mim foi os eventos que trouxeram esta virada de chave para cá. E aí eu te pergunto, como é que hoje tu vês, como é que tu acha que está sendo enfrentada essa situação da consciência dos profissionais arquitetos e inclusive do corpo de bombeiro enquanto a fiscalização? Os incêndios, esses incêndios de grande vulto, eles também são tragédias, né? São Sim. infortúnios que marcam a sociedade como um todo, não é? E a nível nacional, né? A Boate Kiss, de forma emblemática, foi um impacto mundial. Nossa! Mundial. Impressionante. E não podemos também deixar de ressaltar que outras tragédias similares já haviam acontecido pelo mundo, vamos dizer assim, mas já haviam de forma similar acontecido. Ou seja, todo marco evolutivo, infelizmente, está constatado que os marcos evolutivos eles advêm de tragédias. E aconteceu tanto no famoso incêndio, né, naquela tragédia da Andraus e Joelma. Sim. Aconteceram também os marcos evolutivos a partir do incêndio das lojas Renner, em 1976. Nossa, agora tu puxou muito, né, na história. E a cada evento deste marcava uma evolução, um novo olhar. Um novo olhar sobre a segurança contra incêndio. Que legal. Sim, porque são momentos críticos que nos fazem refletir como profissional. Exatamente. Como é que a gente tem que mudar, né? A nossa ação sobre isso. Eu sempre vejo que nós, como sociedade, e a sociedade técnica, tem que começar a trabalhar sempre na prevenção. Sempre ter o olhar proativo quanto à abordagem destes temas que são muito relevantes para a habitabilidade da edificação. Perfeito. Não entra só segurança contra incêndio, tem outros, né? Mas aí eu entro num ponto que eu acho que é bem importante a gente colocar aqui, porque, e aí voltando um pouquinho à minha pergunta, a gente tem todos são grandes tragédias que a gente sabe, mas a gente tem a questão da enchente, tô fazendo um paralelo com a Boate Kiss, por exemplo, a gente tem aí no meio um hiato que é o sentido da culpa, né? Porque assim, a enchente é um evento natural. A gente não tem como proteger, a gente não tem como prever e dificilmente a gente vai conseguir previsionar que possa acontecer isso. Agora, a boate, por exemplo, existe a questão da responsabilidade técnica, existe um projeto, existe um penso para que isso não aconteça, né? Então, eu acho que são os dois, dadas as devidas proporções, tem essa questão, mas eu acho que diferenciados em sua natureza, em sua dinâmica, com certeza, né? Mas uma coisa é fato, as evoluções vieram advindas de tragédias. Né? Isso é um primeiro marco a ser mudado, né, pela sociedade técnica. Por toda a sociedade, nós vamos começar, já que o Estúdio Talks aqui fala muito com a comunidade técnica. Sim, claro. Sim, total. Então, que a gente direcione isso para sermos proativos, né? Proativos no projeto, na qualidade do projeto, na certificação dos produtos, enfim, e as outras, né? Eu queria deixar como marco, já que a gente segue os tópicos aqui, né, do nosso roteiro. A gente segue, não necessariamente, a gente indica esses tópicos, né, gente? Mas nós temos aqui, por exemplo, as questões dos grandes incêndios da história, como tu bem falaste, mas é importante salientar. Nós tivemos, então, Andraus e Joelma, que trouxe um novo olhar, um novo
uma recondução da construção civil, com olhar de compartimentação, de medidas verdade. ativas, enfim, É tudo verdade. que trouxe isso naquela época, inclusive a fundação a inauguração do laboratório, né, do IPT, Laboratório de Segurança contra Incêndio, 1975, se eu não me engano. Enfim, e ações que tomaram essa robustez, né, no sentido de tornar mais técnico ainda a segurança contra incêndio. 1976, Lojas Renner. As primeiras leis foram publicadas na cidade de Porto Alegre de segurança contra incêndio em 1977. Então, eu conto isso para que fique registrado, né? 1977, leis complementares 28, 30, 32, que falavam de extintores de incêndio, enfim. E, logo após, nós tivemos o incêndio no edifício Cacique, onde tinha um cinema. Não me lembro térreo, desse. Sim. Houve um cinema aqui no centro de Porto Alegre, no Cine Cacique, onde o prédio, em tese, né, foi um incêndio que iniciou no ar-condicionado, caiu no cinema, né, caiu dos andares superiores no cinema e enfim, se alastrou. Se alastrou. E isso fez com que a Lei de Segurança contra Incêndio estadual fosse publicada em 1997. Então, a primeira lei do estado do Rio Grande do Sul, a nível estadual, foi em 1997. Sim. E aí nós podemos fazer um comparativo entre a legislação de 1997 e a de 2013, que aí ela também foi advinda da tragédia da Boate Kiss e do mercado público de Porto Alegre, né? Esta lei, ela tem uma modificação porque o interim de tempo e de inovações, né, no conhecimento da engenharia e da arquitetura de segurança contra incêndio foi enorme. Então, tem essa parte técnica e tem também as ocupações em si, né? O uso e a densidade, né? Até o modo de viver, né? Claro. Nesse sentido, Nara, eu até coloquei aqui, é incrível como a gente já viu incêndios de casa noturna, né? É impressionante. Não sei como é que a gente teve uma na Tailândia recentemente também. É impressionante. E aí eu te pergunto, qual é o que cabe ao arquiteto neste momento pensar, Nayara, assim, tem as normas, a gente tem o PPCI, como é que funciona isso dentro da arquitetura? Porque tu sabe que tu tem essa responsabilidade, mas quando a gente está projetando enquanto arquiteto, a gente pensa muito no projeto, em como ele vai ser bonito, identificação, plantas, né, Pri? Mas isso a arquitetura é mais do que isso, né? Além de tu ter todos esses cuidados da ambientação, da parte estética, né, da harmonia, da funcionalidade, a gente, como profissional, tem que voltar em todos aqueles requisitos que nos tornam um profissional também com uma visão técnica. Então, não é só a ambiência em si, né? E aí, a gente tem que ser um profissional multidisciplinar. Nesse sentido em que a gente conheça um pouco de todas as outras áreas. Isso é a nossa responsabilidade. Porque no momento que a gente projeta, pessoas vão estar usando, e isso significa cuidar da vida das pessoas, Sim, né? é do futuro delas, né? Tratando dessas questões de incêndio, né? Então, eu vejo que todas essas tragédias que ocorreram, como o uso, digamos assim, ele não... A gente talvez tenha uma medida de controle na questão de pegar fogo ou não, mas a principal questão é como tudo isso se harmoniza, se orquestra na questão de controlar o fogo e também favorecer com que essas pessoas saiam, né? Ou, enfim, todas essas medidas que a gente possa... Antes da gente continuar a questão da arquitetura, eu queria só voltar numa questão que tu estava falando, Estevão, que me chamou a atenção, das datas, tá? Que tu estava relatando as questões dos incêndios e as datas de publicação da lei. Tu falasse que em 97 foi uma lei estadual, né? Foi a primeira lei estadual. E tu estava falando, antes da gente entrar no assunto de arquitetura, com relação a compartimentações e fazendo um comparativo com a lei de 1970 e agora não peguei o 75, na verdade, eu estava falando sobre um trabalho feito por Rosso, em 1970, Teodoro Rosso, em 1975, para mostrar que esse conhecimento ele já era, vamos dizer assim, abordado antigamente em outros tempos, né? A relevância do tema trazido à tona, ele já estava latente, ele já existia para que viesse à tona, mas já existia. Todas essas normas de reação ao fogo dos materiais, que nós chamamos do controle dos materiais de acabamento e revestimento, nós temos normas da década de 80 já. Então, aí vou pegar esse teu gancho. Mas o porquê que não se utilizava? Então, essa é a minha pergunta. Porque daí a gente teve uma lei municipal em Porto Alegre, em que a gente aprovava os projetos diretamente na prefeitura, com um memorial de incêndio. É verdade. Não tinha nada, tu não apresentava absolutamente nada.
E ela já era branda, e a gente tinha uma comissão na prefeitura que a gente podia pedir flexibilização daqueles itens ainda, né? E, de fato, ficou um momento ali que a gente não via tanto incêndio, pelo menos não era tão divulgado. E aí, quando vem a tragédia da Kiss e entra a lei de 2013, as questões de compartimentação vertical, questão de materiais e tudo mais, cai como uma bomba na questão da arquitetura. Como é que tem? Porque os projetos que estavam sendo desenvolvidos naquele momento, eles teriam que atender a nova lei que já não era mais verificada, né, analisada pela prefeitura. Passou a ser do Corpo de Bombeiros Militar. E aí até questões comerciais passavam algumas edificações a ter a necessidade de 2 escadas. Nossa, né? eu me lembro muito desse período. Quem trabalha com segurança contra incêndio tem que ter com clareza essa imbricação entre o serviço técnico de engenharia e arquitetura e também legislação. Tem que compreender esses 2 mundos e como eles se interligam, tá? Para que possa realmente abordar e fazer o seu projeto. Tá? Isso é necessário. Então, quem quer trabalhar com segurança contra incêndio tem que estudar essas 2 áreas. Tem que dominar tudo. E entender como esses marcos, como eu falei agora, eles têm que ser compreendidos. Tá? E atrelados a todo o conhecimento que existia nas épocas. Tá? Em 1997, que foi o caso da primeira lei de incêndio, era muito, o conhecimento advinha muito dos Estados Unidos, que era aquele conhecimento muito de medidas de proteção ativas, né? Hidrantes, extintores, apesar de existir, compartimentação já existia. A Lei de Segurança contra Incêndio de Porto Alegre, ela era uma legislação boa, sim, muito boa e até muito visionária naquela época. Em relação ao resto. Em relação àquela época, né? Mas nós tínhamos que compreender que veio uma lei estadual, né? Por discussões da época, se Porto Alegre optou por adotar a municipal e o Corpo de Bombeiros realizar as análises vistorias por essa, né? E isso perdurou até 2013. Então, a compreensão de que a lei estadual naquela época falava muito em compartimentação vertical, mas nunca dizia a maneira de fazer. Sim. Não tinha uma regulamentação aprofundada, porque a visão era proteção ativa. Perfeito. Era proteção ativa. Quando veio 2013 com a legislação da Boate Kiss, todo mundo chama Lei Kiss, né? Essa nova legislação, aí ela trouxe o conhecimento desta época, da época atual, né, 2013, que já vinha com as medidas de proteção passiva muito faladas, muito abordadas já há pelo menos 30 anos na Europa. A União Europeia tem a abordagem de proteção passiva muito forte, grande. Né? Inclusive as certificações dos materiais deles e ensaios, né? Então, tudo isso veio compor a nossa legislação. Perfeito. E aí eu te pergunto, Nayara, o quanto que as normas técnicas que a gente tem, que a gente sabe que a gente tem inúmeras normas técnicas que são relacionadas a essas normas de incêndio. As NBRs. Isso, as NBRs. O quanto que elas atendem esses quesitos porque, assim, é exatamente isso. É o que a Pri falou. Louco. A gente parece louco. Exatamente, né? Mas é o que a Pri falou. Aí quando deu aquele boom lá em 2013, todo mundo parou tudo e revisou. Pra entender, né? Só que assim, exatamente, até aquele momento, o que se tinha era baseado em norma técnica, não era como é que funcionou. Porque, assim, tem que ter uma ligação. Tem que ter alguma coisa que faça esse elo. Porque a gente sabe que um dos grandes problemas das legislações hoje é justamente porque uma coisa não conversa com a outra, né? Muitas vezes. Então, assim, o quanto que essas normas lá atrás conversaram com essa norma, com essa lei. Ninguém sabe. Exatamente. Né? Até na época de 2013, quando estourou as questões da Kiss, quando veio essas modificações de projeto, até eu me lembro na minha época era de projetista, a gente estava fazendo o Max Plaza em Canoas. O Max Plaza, ali ele fica na BR-116. E na época ele tava começando a ser construído, a obra estava começando, e foi quando virou tudo isso, né? Sim. Até como Canoas, ele usava NBR na época, nem era, né? Porto Alegre usava a legislação de Porto Alegre. Sim, a 420. Canoas usava a legislação estadual. Isso. Outros municípios ainda usavam de forma complementar as legislações municipais que existiam. Então, realmente, essa padronização foi muito difícil. Sim, foi bem complicada. Foi bem complicada. E ali eu falei das 2 escadas, porque ali na torre comercial, realmente, ela era uma torre comercial com uma escada. E aí, tu imaginando uma obra do nada, tu tem que colocar por exigência nova 2 escadas.
Sim. de incêndio. Era um impacto né? gigantesco. Então foi um impacto, além das questões de portas, corta-fogo daqui a pouco em locais que antes não precisava ter, né? E daí a gente volta pro momento que eu te interrompi, Nayara, sobre, a gente estava falando sobre justamente as questões de arquitetura, né? Do impacto disso na questão de arquitetura, né? Porque hoje, realmente, o profissional, e aí vamos... Quando a gente fala, não só o profissional de arquitetura, mas quando a gente está desenvolvendo o projeto, e a gente volta na questão estética, quando entra o PPCI, né? Ah, meu pai. É realmente, assim, ainda é algo que é um... Ele não é... Não é um problema, mas ele é um... Vamos usar o termo correto. Quando entra o projeto de segurança contra incêndio. É isso aí. Obrigada. Quando entra o projeto de segurança contra incêndio, tá, corrigindo, ele acaba virando assim, já é quase que um medo elefante do arquiteto, branco, já porque sabe? o hidrante é vermelho, o alarme ele é vermelho. E... A canalização tem que ser assim, aí tem um mangotinho. Aí tem a porta, que a pessoa não porta. quer colocar a porta corta-fogo. Por que tem que ser o corta-fogo? Por que eu tenho que botar extintor? Mas o meu volume da escada não vai ficar bom. Mas aí tem tudo isso. Eu faço um pequeno adendo de que isso carece de profissionais que entendam segurança contra incêndio. Eu sempre falo muito assim, existem os projetistas de segurança contra incêndio e existem os fazedores de PPCI. Tá. E aí eu vou te interromper. Tá. E aí é a busca do profissional. E aí eu vou te interromper. Porque Vamos lá. Eu perfeitamente concordo contigo. Mas o quanto que o arquiteto está preparado para ser este profissional dentro dos seus projetos? Porque me parece que isso não acontece. Entendeu? O que a gente vê, qual é a realidade que a gente vive hoje? Nayara, me corrija se eu estiver errada, tá? A gente vê hoje arquitetos que são absolutamente carentes nesse sentido, e aí buscam um terceiro. Porque a gente vive dentro da caixinha. O projetista é o projetista. Que é separado, né? Que é a questão da multidisciplinaridade. Exatamente. Então fala pra gente um pouquinho isso. Qual é essa dificuldade de se enfrentar isso? Tá, primeiro vamos começar onde é que a gente toma as nossas referências, né? Que daí a gente volta para essa questão das normativas e leis, e essa divergência de informação, ou este guia, né? Onde a gente vai pegar as nossas diretrizes para projetar. Então eu entendo que tá todo mundo, isso a gente vê também em outras normas, né? Querendo buscar a centralização dessa informação e uma padronização. E eu vejo que o profissional, como arquiteto, pela responsabilidade que tem, que trata com outras disciplinas, ele tem a obrigação de ter um conhecimento multidisciplinar para conseguir debater com quem é o especialista da área. Então, na fase de desenvolvimento do projeto, na concepção, onde isso já tem que estar internalizado, é fundamental que a gente tenha este conhecimento. E se a gente não tiver como, digamos assim, no escritório, vamos supor, algo que esteja tão claro, que a gente busque este suporte, ou que o nosso conhecimento, como rede de contatos, né? Como profissão, que a gente estruture isso, para que a gente consiga, desde o lançamento, ter essas considerações de escada, de população, né? Conheça mais sobre isso. Porque, vocês sabem, né? Quando a gente lança um projeto, são inúmeras variáveis. Tu tá no limite, tudo é no limite. Então, tu tem que saber da distância, ao mesmo tempo tu tem que ter a unidade de passagem. Sim, mas até as outras questões da própria arquitetura, né? A ventilação, a insolação, a parte térmica, a parte acústica. Tu tem que cuidar de inúmeras questões. Exato. Né? E aí vou além, tá? Porque me parece, a gente, nesse contexto dessa conversa que a gente falou aqui, que a raiz deste problema nasce lá na faculdade. Porque lá na faculdade, lá na faculdade, vamos contextualizar na prática, tá? Uma criatura tá saindo da escola agora, né? Ai, quero ser arquiteto, muito lindo. Entra na faculdade, o que ele vê lá? Projetar prédios icônicos, museus maravilhosos. Poético. Então, assim, né? É tudo muito poético. Então, assim, todas essas questões da multidisciplinaridade, que é o que a gente fala aqui muito, que o arquiteto tem que ser multidisciplinar, não existe esse olhar dentro da universidade. E aí eu faço agora, eu faço essa intervenção no seguinte aspecto, né? Com a mudança da legislação, então, em 2013, a importância do projeto arquitetônico, ela se tornou muito relevante. Por que isso? Antes, nós tínhamos era meio relegado a saídas de emergência, o projeto, a parte arquitetônica, exatamente né? isso. Era saída de emergência. Exatamente isso. Apesar de ter o assunto compartimentação, os demais assuntos já serem falados, mas não aprofundados, tá? Tanto que não se falava em compatibilização de projetos com a segurança contra incêndio. Claro que não. Mal se fala. Eu já ouvi durante a minha carreira várias vezes dizendo assim, não, a gente está construindo o prédio, depois a gente vê a questão de incêndio. Pode, né? Isso eu estou dizendo antes. Com essa nova legislação, ela trouxe aspectos ela resgatou. arquitetônicos,
Perfeito. ela trouxe aspectos que dão muita importância para a arquitetura. Sim. E aí, tudo isso, como tu bem falou, Nayara, tem que ser concatenado, é sistêmico. Tu tem que ter um material de revestimento com a classe adequada, tem que saber como fazer a compartimentação, né, correta, e isso tem que conversar com as saídas de emergência, que tem que estar nas distâncias e distribuição, que muitas vezes pega uma fachada que não deveria ser, não é uma fachada adequada para botar a saída de emergência, e assim vai. Essas discussões, elas são infinitas. Inúmeras. Mas isso tudo tem a ver com a compatibilização quando se coloca a devida relevância do projeto de segurança contra incêndio junto com os demais projetos complementares. Exatamente. Perfeito. Ah, Aí eu vou complementar, isso que tem. eu vou casar aqui com a Ju, porque eu acho que aí a gente vai para como é que funciona o mercado. A discussão começa na mesa. Mas aí como é que isso. funciona o mercado? O problema é como é que funciona o mercado. Antes dele virar um negócio de fato, ele só vai ser viável depois que tu aprovou na prefeitura. Claro. Tá, então, às vezes não. O projeto complementar, e aí entrando, né, na segurança contra incêndio, ele vai aparecer depois, porque muitas vezes nesse momento quem está contratado é exclusivamente projeto de arquitetura. O complementar vai ser depois. Então, a necessidade do que a Ju falou antes é importante, complementando o que tu colocasse. O arquiteto que está projetando, para ele se adequar no mercado da construção civil hoje, ele tem que ter uma noção, pelo menos, mínima. Mas tem questões de segurança estruturais. Perfeito, da segurança contra exatamente. incêndio, Coisas que que no não podem projeto mudar. se não for pensado... Perfeito, por isso que ele tem que ter... Joga por fora. isso que ele tem que ter uma noção. Rasga e começa de Ele novo. tem que saber de compartimentação, mesmo que minimamente. Não vai ser ele que vai assinar o projeto, ou vai desenvolver. As áreas técnicas, a localização das áreas técnicas. Exatamente. Isso já tem que ser previamente. Volume de reservatório, né? A unidade de passagem para escada, quantas escadas, né? E se isso não acontece, é o retrabalho que tu estava comentando. Porque daí tu aprova o projeto dentro de medidas mínimas, porque tudo tem que caber, é quase que um peru no pires, porque você tem que colocar tudo dentro do terreno. E a viabilidade, né? Dizer que tem que aumentar um pé direito para satisfazer a compartimentação. Pode inviabilizar a altura do empreendimento. Inviabiliza botando uma outra escada, acabou o empreendimento. Esse remendo, mas é necessário. É necessário, mas rasga o projeto. Isso, é necessário botar na mesa e compatibilizar, pelo menos. Isso, porque pelo na menos verdade... arquitetônico inicial, mas tem que compatibilizar. A gente entra no aspecto da viabilidade do empreendimento, porque isso aí pega diretamente no bolso. Sim, e existe uma coisa ainda de arquiteto, daí não sei te precisar os novos ou os mais antigos, mas tem arquiteto que gostaria que a consulta fosse feita com um profissional de segurança contra incêndio. Tem outros que realmente têm a noção, né, tem segurança de dizer, não, essa escada realmente é desse tamanho, daqui a pouco é um pormenor para cá, um pormenor para lá, mas não vai ser estruturante, né? Tá. Mas aquele que precisa, muitas vezes não consegue porque não está no custo da incorporadora naquele momento. Né? Então a gente tem assim algumas problemáticas de mercado imobiliário que impede que daqui a pouco um retrabalho aconteça. Tem que medir, né, esse retrabalho. Às vezes nem é só um retrabalho. Eu diria que essa etapa de compatibilização ela deveria ser num grau pequeno. No momento que ele é estrutural, é outro projeto. Então não tem como remendar. Ou o projeto nasce certo, estruturado, com essas condicionantes iniciais sendo postas lá no início, porque isso condiciona o nosso pensamento como arquiteto, né? Lógico. De organizar, setorizar ou fazer um isolamento de risco, dependendo das atividades. Isso organiza o espaço. E essa clareza de organização, ela é refletida no projeto. Então, ela faz parte, ela é inerente ao nosso trabalho, né, Nayara? Exatamente. E assim, quem dirá que... E aí eu entro numa outra esfera, né? Porque quando o arquiteto que não tem absoluto conhecimento disso. Isso, né? Não tem essa essência gravada. Os bancos acadêmos, como falou. Perfeito. Né? E aí o que acontece? Entra o conhecimento científico também da matéria. Exato. Ele internalizando essa ideia, ele consegue entender que a segurança contra incêndio, ela não é mais um elefante branco. Que a compartimentação vertical pode ser parte do projeto. E uma coisa muito importante. Usando aqui o estúdio T-Talks, né? Vamos quebrar alguns estigmas aqui, tá? Sim, adoro! Inovação e segurança contra incêndio se conversam. Não tenho a menor dúvida. Basta a gente colocar a cientificidade correta, a gente conhecer, né, o que há no mercado. É muito caro hoje porque é internacional, enfim, sim. Mas vejo que segurança em primeiro lugar, segurança à vida.
Tá? mais lógico. recente. Nós não estamos tornando o prédio bonito e confortável. Não, nós estamos dando aqui neste assunto, estamos tornando a edificação segura para as pessoas que querem um ambiente construído de forma segura, que possam relaxar ou pelo menos ficar na tranquilidade que caso aconteça alguma coisa, não dá para dizer que não vai acontecer só porque tem um alvará. Pode acontecer. Claro. Exatamente. E assim, vamos entender que isso nasce lá na faculdade, gente. A gente tem que começar a entender que esse assunto tem que amadurecer como profissional. E para ti que está nos vendo agora e quer aprender um pouquinho mais como é que funciona esse processo todo, entender como é que a arquitetura é legal, entender as compatibilizações, entender todo esse processo, a gente tem um curso nosso, né, do Estúdio T, agora está oferecendo, junto com a PUC, uma certificação, Arquitetura Legal na Prática, é um curso maravilhoso, a gente vai abordar todos esses assuntos. Então, te liga no link que está aqui embaixo e ainda te escreve que ainda dá tempo, tá? Então, assim, gente, vamos entender. Não confundam PPCI com Projeto de Segurança contra Incêndio. E também saibam que a inovação se conversa, sim, com a segurança contra incêndio. Mas é necessário... É uma especialidade, né? A segurança contra incêndio é uma especialidade da engenharia e da arquitetura. Ela tem que ser abordada como tal. Tanto é que a gente se assina lá na RT, né? Tem que ser abordado como tal. E é isso. Não, ninguém é contra aqui prédios de steel frame, edificações wood frame, ninguém é contra, né? Ou em madeira, construção em madeira, ninguém é contra aqui. Nós temos que quebrar esse estigma e mostrar que também pode ter edificações seguras, modernas, inovadoras, claro, mas que faça com que a vida das pessoas lá dentro estejam. E aí a gente, exatamente, né, Nayara, assim, entrando nesse aspecto da inovação, da tecnologia, a gente sabe que o mercado tá aí e o mercado voa, né? Gente, o mercado voa, né? Então, assim, hoje, muito se fala que os sistemas contra incêndio vão pesar no bolso do empreendimento, vão isso, aquilo. Então, essa questão financeira, isso também faz parte do papel do arquiteto. Também é papel do arquiteto entender que eu conheço que tem esse sistema que é melhor, é mais barato, é isso, aquilo, vai funcionar melhor para a questão financeira do empreendimento. Isso também pesa, né? Sim. Entender isso. E teve uma coisa, vou deixar também a Nayara falar aqui um pouco, mas teve uma coisa que essa legislação de 2013 trouxe. E uma delas foi a responsabilidade mais clara, não que não existisse, a responsabilidade do projetista, do técnico, tanto em projeto ou execução. Só que ela veio à tona, essa responsabilidade. E tem bem claro artigos na legislação dizendo que todos os materiais e sistemas construtivos, eles devem ser certificados. E existe no Brasil certificação. Perfeito. E como é que o arquiteto equilibra isso, essa questão do custo de implementar sistemas de proteção contra incêndio sem pesar na viabilidade? O que você acha? Gente, como é que faz isso? É uma pergunta bem complexa, né? Eu acho que, assim, não é nem só do arquiteto, tá? Porque a gente está numa rede. Então, vamos começar aquilo que a gente especifica para um controle de materiais. Isso vem modificando não só a nossa visão de arquitetura, mas a nossa rede de produtos como um todo. Então, essa inovação, eu vejo que a gente tem que ter um raciocínio da arquitetura muito mais como, hoje em dia, ciência, técnica, trazer essa informação, para que a gente também traga materiais e essa inovação também neste mesmo nível de informação técnica, com laudos, trate isso como uma responsabilidade. E que o material certificado se torne competitivo. Sim, porque exatamente. hoje o material certificado, ele está competindo, mas com material pirata. Exatamente. Socorro, gente. Ele não está competindo entre materiais certificados. Mas é absurdo. Mas isso é o tipo de coisa que a norma estabelece? Como é que funciona a norma? Eu tô fazendo o papel do diabo aqui de leiga, porque realmente eu não faço. A gente não faz projeto, né? A gente também não sei. Projeto arquitetônico a gente não faz. Os materiais eles têm, né? Tu até pode auxiliar a questão da propagação de chama. Tem a classificação dos materiais os que tem que combustíveis. Existe a reação ao fogo e a resistência ao fogo. Todos os sistemas construtivos, eles podem sim ser certificados, né? E existe sim laboratórios, nós temos laboratório na Unicinos, tem laboratório na URGS e tem no IPT em São Paulo, no Brasil. Para fazer a certificação para de materiais. certificação de materiais e equipamentos, inclusive. Que legal. Alarme de incêndio, sinalização, as sinalizações de saída, também fazem parte das certificações, né? Mas, volto a dizer, aqui no Brasil, por questões de NBR, elas não são de certificação compulsória, a não ser portas, corta-fogo e extintores de incêndio. Tu vê. Mas a legislação estadual aqui no Rio Grande do Sul, e creio que no Brasil tenham outras, né, também, constam
artigos dizendo que os materiais aplicados nesses projetos de execução, nos sistemas construtivos e equipamentos, devem ser certificados por laboratórios e instituições, né, acreditadas no sistema o Sinmetro, né, o Sistema Nacional de Metrologia e Qualidade, né, e o Inmetro, enfim. Isso faz com que, se os profissionais buscam sempre materiais certificados, aumenta essa competitividade por materiais certificados. Vai ter mais saída. É a concorrência de mercado, né, gente? Não adianta, demanda e procura. Quando se tem uma placa de sinalização ser testada, eu nem vou dizer ser testada corretamente, que custa, às vezes, R$15 ou até mais, né? A mais do que uma placa que não tem nenhum tipo de teste, a competição está errada, né? Vamos dizer assim, o foco da competição está errado. Na quantidade, a coisa pesa, na quantidade. Isso. Mas enquanto ainda houver esse interesse em buscar o mais barato a qualquer custo, né? Enquanto houver isso, sim, né? E aí dificilmente a gente consegue quebrar esses paradigmas. É mudar a cultura, né? Não adianta, a gente volta tudo para mudar a cultura. E como é que faz essa fiscalização? Eu vou te dar um exemplo prático agora, de leiga que sou, entendeu? Se eu chego num lugar, como é que eu vou saber que a placa tem certificação ou não? No caso de placa de sinalização, sim. Não, tô dando um exemplo, né? Mas aí nós vamos à questão do processo legal, né? Já que falar da questão legal, tá? Existe o projeto, que é a prática, o projeto de execução, que é a prática, mas existe o processo, que é um meio de comprovação de que isso está sendo cumprido naquela questão da discussão do interesse público. O interesse público é a segurança do cidadão e do patrimônio. E nesse processo tem um conjunto de elementos, alguns declaratórios, outros mais técnicos, né? Mas é muito mais facilitado, óbvio, é muito mais simplificado, porque é um processo de licenciamento. Não é um projeto completo. Ele é um processo de licenciamento. E nesse processo de licenciamento tem, né, obviamente, alguns pontos ali de responsabilidade do profissional. Agora, é como as relações de direito, é a boa-fé. Tá? Ninguém está dizendo agora que não temos, que não há necessidade de fiscalização. Sim, há necessidade, e a fiscalização ainda é um ponto nevrálgico, né? É justamente isso. É um ponto, na verdade, eu diria que é um ponto forte de mudança de cultura. É como o cinto de segurança. Todo mundo usa hoje o cinto de segurança, mas tiveram multas altas, né? Sim. Até fazer o pessoal amadurecer. Porque assim, se a gente pensar de uma forma prática, o processo de licenciamento hoje do projeto, né? Do projeto contra incêndio, exceto o que eu me recordo aqui rapidamente, é das portas, que tu tem que ter o selo, né? Tu vai lá e extintores de incêndio também, né? Extintores. Pois mas aí daqui a pouco, assim, claro que a gente preza por uma diminuição da burocracia. Sim. Certo? Mas se a fiscalização... E aí eu tô colocando na mesa, não sei se é isso efetivamente que acontece, mas se a fiscalização é falha até o momento, não é o caso de revisar o processo de licença e para comprovar que isso existe, né? É uma questão dupla. Não, eu vejo assim, a questão agora, aspecto econômico, tá? Os processos de licenciamento, eles não podem ser entrave para o desenvolvimento econômico e social. Também acho. Por isso que eu tô colocando isso na mesa. De forma alguma, tá? E a balança, ela tem que, no momento em que se faz um processo de desburocratização, né, inicialmente tem que ter uma força também de constatação se está sendo cumpridos os requisitos na prática. Que é a fiscalização. Tá? Que é a fiscalização. Então, isso tem que ser bem pesado, tá? Tem que ser bem contrabalançado, melhor dizendo, tá? Mas eu volto a dizer assim, que é uma visão muito sistêmica, tá? Os bancos acadêmicos tem que ministrar com a profundidade correta. Gente, são os laboratórios que têm que certificar o material, são os profissionais que também têm que ter a consciência de utilização, ou colocar na viabilidade a utilização, não como custo, mas como investimento à vida, enfim. Investimento. A gente entende todas as questões, tá? Mas eu acho que é bom dizer aqui, né? É bom falar com certeza. que é uma visão sistêmica. Sabe que, nesse sentido, olha só, loucuras da minha cabeça, né, gente? Você sabe que eu sou meio assim, doidona. Mas vamos lá, eu vou fazer um paralelo aqui. A certificação de sustentabilidade que a gente tem hoje na cidade, tá? Aqui em Porto Alegre. Urbanismo, urbanismo. Né? A questão de urbanismo, né? Hoje, ela considera muitos elementos que no passado eram vistos como vilão, né? Que iam pesar no orçamento, na viabilidade, tudo isso. Então, assim,
teve que surgir um processo que deu um benefício para o empreendedor, para a gente aceitar e assimilar que aquilo era uma coisa boa para se vender no empreendedor. Para virar a chave da cultura. Tá? E aí a gente sabe que hoje o brasileiro, né, o nosso público aqui, a gente barra muito na questão cultural, né, Pri? É o que a gente vê muito, assim, lá no escritório, é aquela coisa de... Então, assim, por que não se E até porque a pensar- segurança contra incêndio não é palpável, né? Ninguém quer que justamente por isso. pegue fogo. Não, a gente ninguém, só vê Deus quando livre. incendeia, né? É justamente por Aí eu isso. vejo a importância disso, daquela sinal que tá ali principalmente- parado na parede, né? Principalmente quando a Sei lá RD na de parede, execução é tua. Exatamente, mas aí é justamente por isso. Esse é o ponto chave, Estevão, que eu quero colocar aqui. Porque, assim, neste sentido da sustentabilidade, a gente teve que colocar uma certificação lá para dizer, olha, a gente é uma edificação sustentável. Por que não implementar algum tipo de selo, vamos dizer assim, tô botando na mesa aqui, Fica a cheque, ideia, fica a ideia. né? Colocar um selo de edificação segura. Olha que legal, entendeu? O A pessoa Alvará é um selo disso, né? é um selo, tem- mas que tenha, que mas tem que que estar na tenha parede, algo a né? mais. tem uma coisa cultural, algo a entendeu? mais. Claro. Eu tenho até uma pergunta, não sei se é meio polêmica essa pergunta, mas eu tenho curiosidade Adoro de saber. polêmica pergunta. Porque nas questões de edificações de baixo risco, com menos de 750 metros quadrados de área, ele não tem vistoria, né? Tu faz a aprovação e emite o alvará. Já aconteceu de vocês irem fazer uma fiscalização e chegar lá e Não tem nada do que nada. foi aprovado e dito que teria sido Existe, implementado? Sem dúvida existe. Olha, adorei essa pergunta, gente. Sem dúvida existe, né? Mas volto a dizer, a gente não pode punir os corretos. Não, perfeito. A gente tem que punir os infratores. Tá, mas aí Tá? nesse caso, A o que gente seria o entenda-se infrator? sociedade. Eu não estou nem falando corpo de bombeiros, ou agente, pode ser a prefeitura também, Sim. o agente fiscalizador, ou outros órgãos, mas eu falo como o total, né? A vida social. E nesse aspecto, a gente não pode confundir desburocratização com responsabilidade técnica e legal. Sim. Tá? E aí isso tem que ser batido também com os conselhos profissionais. Os conselhos profissionais também têm essa sua Daí a parcela gente entra de de novo na questão da disseminação fiscalização. da Tem. importância dessa responsabilidade técnica e tudo isso mais. Então, não é só a fiscalização, é o conjunto que torna esse ambiente favorável. E aí é toda essa... Inclusive uma conscientização da sociedade como um todo, né? É. De fazer as simulações em escola, como é que tem que escapar, porque a gente vê, né, os A vídeos gente vê. ali fora que o pessoal treina as crianças ou até nós adultos, como é que a gente tem que reagir Sim. numa situação dessas, né? Engraçado, a gente tinha nosso escritório num prédio, nosso primeiro loco, assim, de escritório, de hub, né? E eu me recordo de uma vez que a gente fez uma simulação. Treinamento de incêndio, evacuação. De evacuação. Eu nunca tinha visto na prática aquilo acontecer em outro lugar. Eu nunca tinha confesso pra participado vocês, também. Eu nunca tinha participado daquilo antes, né? A equipe fez curso de bombeirista, a equipe sim, mas a gente não, né? Não, E aí, vou mas contar. olha que legal, tá? Mas só Brigadista, pra mim eu falei colocar, bombeirista, brigadista. Mas aí, olha só que interessante isso, porque a gente já começa a entrar numa questão da responsabilidade da sociedade em si, né? Na conscientização e na própria fiscalização. Exemplo, esse caso que a Pri colocou aqui, né? Que existiu lá, enfim, casos que se faça fiscalização e não tem nada implementado. Quando tu inclui a participação da sociedade no processo, a sociedade começa a se sentir parte daquele processo, daquilo. É o que aconteceu na enchente, é o que a gente viu na enchente, hoje é um outro olhar. Então, eu acho que cabe a gente repensar a forma de colocar isso para a sociedade, que eu acho que não é só o responsável técnico. As relações, elas são baseadas no princípio da boa-fé. Tá? Exato. Se nós não trabalharmos dessa forma, nós vamos procrastinar e burocratizar qualquer processo. Tá? Então, essa simplificação, ela não é irresponsável. Na verdade... Não, e nem foi isso claro que que eu quis não. dizer. Não, mas a gente tem que colocar na mesa o que eu acabei de falar, o que é processo legal, que ele não está tirando nenhum tipo de responsabilidade do profissional, mas o que é a consciência do profissional também nesse caso. Tá? Eu vou ser bem claro, aqui, eu vou contar uma história só Adoro, gente. Vamos botar os bafos na mesa, porque os bafos dão ibope. É uma pequena história, mas que mostra a abordagem, né, conceitual. Tá? Um prédio fez o famoso PPCI, e nessa mudança legislativa, bom, as normas técnicas, quem é que não sabe aqui, né? Todas as arquitetas aqui, quem é que não sabe que uma escada de emergência, ou qualquer escada, tem que ter corrimão? Sim. A gente sabe, né? Todo mundo sabe. Sim, só que não está no checklist, por quê?
Porque era uma coisa corriqueira, não se colocava no checklist e isso fica para a responsabilidade do profissional que tem que colocar o corrimão como uma coisa básica, né, e normatizada, né, dentro da edificação. Pois bem, então por isso que eu quero contar que isso na prática. A edificação foi vistoriada e não tinha corrimão. Aí por quê? Porque o bombeiro não pede. Como assim? Não. Tá? Gente, dá o cartãozinho da Estúdio T para esse povo. Aconteceu, né? aconteceu. Então, isso é a consciência. Tá, mas é aí tu acha que o abordagem. brasileiro tá preparado realmente Não tá, para gente. isso? Eu tenho minhas dúvidas às vezes. Não, nós temos que discutir a preparação das normas ditas prescritivas e de desempenho. Tá. No momento em que a gente precisa estar escrevendo tudo, tá? Sim. Isso também ingessa a inovação. Sim. Não, Isso ingessa a sim. inovação. Perfeito. Então, eu volto a dizer, é uma dicotomia tem que saber eterna. Quais os critérios tem que lidar para Sim, conseguir. é uma dicotomia eterna Exato. entre viabilidade, entre essa prática, a prática, né? E realmente tu tem que escrever tudo. Volto a dizer, punir a sociedade pela, vamos dizer assim, pela falta de consciência de alguns, tanto profissionais quanto cidadãos, que não têm essa consciência. Peraí, se não pede, então não é obrigatório. Não, peraí, tá na Sim, norma. não bota. Aí não bota. Tá na norma que tem que colocar. Tá na norma que tem que colocar. É que Eu sei, mas não precisa o bombeiro aparecer lá para colocar. Fica pensando Bom, que isso, óbvio, volto né? a dizer, pode parecer utópico aqui, mas eu acho que o nosso dia a dia tem que ser sempre com esse olhar, Sim. né? Com o olhar de querer É por isso alcançar isso, é né? por isso que eu sou, Querer eu alcançar sou a essa favor consciência, do envolvimento da comunidade. Porque eu acho que quando a comunidade está envolvida com aquele assunto, aquilo lá toma um poder É outra proporção. que é outra proporção. Por isso que eu citei que, vamos fazer o selo seguro, não sei, tá? Sim. Mas é aquela coisa, tipo, tô voltando aqui no caso daquela... Tô voltando no caso, tipo, cheguei lá, sei lá, num consultório, aí eu tô vendo que, mas só um pouquinho, né? É um consultório, é um consultório, é uma atividade que, né, não tem risco, mas assim, eu não sei se o meu vizinho lá não tá botando fogo na sala, não sei o que tá acontecendo. E aquele cara começa a se sentir mal de estar num lugar que não está protegido, sabe? Eu acho que isso é cíclico. Né? Eu acho que não é só uma questão de responsabilidade profissional, acho que é um envolvimento da coletividade. O usuário ele não precisa ter essa consciência e dificilmente ele vai ter essa consciência de que eu estou ou não no lugar seguro. Obviamente, a não ser que seja muito precário, né? Sim. Mas não é isso que eu quis, não é bem isso que eu quis dizer. Não, mas claro, quando ele está dentro do empreendimento, ele supostamente sabe que passou por todo um processo técnico. É o sentido É um processo técnico que tornou habitável aquele espaço. Empreendimento. Mas é uma questão de sentido, é até emocional. É tipo assim, no momento que a gente fez lá aquele treinamento de evacuação, eu me senti parte daquilo, entendeu? Eu sei que eu ia conseguir fazer aquilo sair direitinho. No momento que aquilo fosse necessário. Acho que a consciência da responsabilidade e a capacidade de agir quando precisar dessa pessoa. Não é só uma responsabilidade técnica, é uma responsabilidade social. E olha aqui, seguindo o teu roteiro, né, uma coisa importante, né, pontuar é não esquecer. Eu já tive meu alvará, então esquece. Não. Sim. A responsabilidade social tá aí, ó. Os equipamentos têm manutenção. Sim. Os extintores vencem, as mangueiras vencem. O alvará tem validade também, né? O alvará tem validade, mas no inteirinho desses 5 anos, as coisas as bombas estragam, as iluminações queimam, as luminárias queimam. E aí entra um outro ponto que a gente também não fala, a gente falou em projeto, execução, que é a entrega de uma obra. O comissionamento, enfim. Mas e a manutenção de prédios existentes e também manutenção as adequações. E a manutenção dos prédios depois, pós-licenciamento, né? Não, a educação dos existentes foi brincadeira, né? Quando veio a virada da chave da lei, aquela foi um rebuloco, né? Eu acho que até hoje tem prédio que tá... Não vou nem falar, tem meu gente prédio que não acho que não tem alvará, né, gente? Vou ser bem sincera aqui com vocês. Olha lá no condomínio tem. Lá dá pra ver bem direitinho, assim, quando eles tiram os extintores pra recarregar. Tu vê direitinho, assim, que tem, enfim. Mas as adequações das existentes de outras leis, por mais que tenham, as compensações, né? Talvez a consciência e o tamanho da responsabilidade até criminal. Sim. Lógico. Do síndico, né, gente? Vamos falar, ô síndico, você que tá aí não tem prédio licenciado, te liga. Por não realizar as manutenções, por não manter o prédio como foi concebido. Porque contar com alguma coisa que na hora vá falhar é pior do que, né, se tu não contasse com aquilo, vamos supor, né? Ao invés, porque agora até vai ser a revisão, tá em minuta 977.
Que lá também tem, eles têm uma abordagem diferente, Sim. né? dessa Como questão. assim? Conta pra gente isso aí um pouquinho, já me interessei. Ela entra em vigor em novembro, ela tá... A 977 é de segurança, a segurança de Saídas incêndio, né? de emergência. Saída de emergência. Isso. Desculpa. Então, eles já se fala da questão das características do público que está usando, se o estágio de vigília dessa população, se ela vai conseguir agir, fugir ou não, porque muda o tempo, né? Sim. E também a questão do fogo, quão rápido ele vai se propagar. Então, tem essa classificação, isso vai ser uma Mas mudança. isso são tudo conceitos e conhecimento técnico-científico que está introjetado dentro de uma norma técnica. Sim. Sim, Tá? óbvio. É justamente Sim, já isso. tem Tudo isso que está pontuando não é tão somente o que a gente vê, que é rota a percorrer, Sim. tantos número de escadas, isso se chama norma prescritiva. Quando a gente coloca indicadores de desempenho, olha, as pessoas devem sair da edificação em 8 minutos. Qual é o projetista hoje, tanto Que de pensa, arquitetura ninguém ou pensa, engenharia, gente. ou que tem a qualificação para fazer isso? Ninguém pensa, não, ninguém sabe. Eu gostaria muito de chegar nesse ponto de evolução, claro, sem dúvida, como tem em alguns países, de dizer assim, olha, todo prédio tem que ser esvaziado, abandonado em 8 minutos em caso de incêndio, em 10 minutos em caso de incêndio. Então, tem que ser projetado todos os acessórios, equipamentos e medidas para que dê Para pensar justamente nisso. nesse tempo, quer seja resistência ao fogo, quer seja reação ao fogo dos materiais, quer seja elevadores de emergência, pontos seguros de refúgio. Enfim, tudo isso tem que ser pensado por um verdadeiro projetista de segurança contra incêndio, né? Que é colocado nas normas. Gente, que assunto Que louco. isso não é falado nunca, na verdade. Então, quando a gente coloca isso, né, e a gente vê falando muito, não, norma de desempenho, que eu acho que é um caminho salutar, é um caminho, sim, que tem que ser desenvolvido. Tá? Nós temos que alcançar esse caminho. Mas para alcançar esse caminho, tem toda uma base... Que tem que ser trabalhada antes. Tem que ser trabalhada e Que é desenvolvida a antes. capacitação do profissional, né? Aí a a gente volta na capacitação do profissional. Capacitação do profissional, as exigências de quem contrata o profissional e quer um trabalho barato e rápido. Então, entra esse balizador de preço é difícil. Né? É difícil no mercado, porque muitas vezes se vai pelo mais barato. Né? Todos esses balizadores. É por isso, gente. Vamos botar a certificação eu achei legal a ideia. Adorei, mas é que daí tem que ter é uma ideia. Tem que ter um incentivo. Tem que ter um incentivo assim do que a população ganha com isso, né? Claro. Senão ganha o senso comum, coletividade. Não, mas sabe que tem que ter uma coisinha a mais. Nunca não sei. Eu acho que não necessariamente. Sustentável, a gente tem dois momentos. A gente tá entrando numa outra situação, mas né? a gente tem o desconto do IPTU depois. Sim, a gente tá entrando numa outra situação. Existem incentivos para que se tenha esse selo, vamos Exatamente. Dizer assim. Que a pessoa procure ter esse selo. Ela vai investir para depois abater isso. A gente vê muito nas empresas, segurança contra incêndio muito, muito importante nas empresas, por questões das certificações OSHA, as certificações ISO, de segurança do trabalho, de qualidade, né? As certificações de qualidade trazem as empresas muito para essa abordagem de relevância da segurança contra incêndio, segurança do trabalho, enfim, todas essas... esta maneira, hoje eu vejo muita consciência de empresas, grandes empresas, que abordam de maneira responsável isso, né, a qual buscam também essas certificações, né? Segurança do trabalho, certificações de qualidade, certificações ambientais. Então ela tem muito forte. Eu acho que é justamente por isso que eu tô batendo essa tecla, gente. É o senso coletivo. Nossa. Entendi a ideia. Entendeu? Eu gosto de jogar umas ideias pro povo pensar, né? Eu gosto de jogar umas ideias pro povo pensar. Mas assim, vamos combinar que a conclusão de tudo que a gente chegou dessa mesa hoje é que tá faltando lá embaixo, no início do processo do arquiteto, da aprendizagem, entender que a importância. Existe a lei nacional, né? A Lei KISS nacional. Sim. Que foi publicada ela em 2017, se eu não me engano, e ela consta no artigo 8º lá, que todas as universidades têm que ter esta matéria abordada, segurança material. Gente, só tá faltando colocar isso em prática, né, gente? Algumas a arquitetura não tem. Que eu já ouvi, né, uma ou outra universidade que eu já ouvi é que não, as matérias já são abordadas nas disciplinas. Mentira. Exemplo, hidrantes é abordado em hidráulica. Não sei se agora, né? Tu não tem, eu não sei se agora. Saída de emergência no projeto arquitetônico 1 ou 2, aí a gente aborda a saída de emergência. É difícil, pelo menos na arquitetura, assim, é uma coisa bem poética. É muito tópico. Em verdade,
isso aí é uma visão minha, só vai funcionar quando eu tiver uma disciplina exclusiva. Exatamente. Eu também acho. Que não converse fique, toda... não, e que não Gente, fique restrita à engenharia, né? Ela tem que entrar na arquitetura. Eu dava aula na Unicinos, né? Quando eu dava aula na Unicinos, na disciplina de segurança contra incêndio, ficou muito claro, a maioria dos alunos eram de arquitetura. Porque legal. começaram isso, por quê? Porque começou a ser exigido, inclusive nas bancas dos TCCs, Ai, que bom. a compatibilização do projeto Que arquitetônico com a segurança contra incêndio. Finalmente. Então eles buscavam a disciplina, que Pra era conseguir eletiva, projetar. que na verdade era opcional, eletiva, Sim. né? Mas eles buscavam a disciplina Para poder ter conhecimento. Até que, enfim, Pra né, ter o gente? Alguém conhecimento tá pra pensando falar. nisso. Eu, por exemplo, meu projeto de conclusão de curso, se eu fosse pensar nele hoje, eu não poderia, em hipótese nenhuma, construir ele na cidade. Era utópico, não aplicava nem legislação municipal. Nada. Eu não construiria ele de jeito nenhum. Eu acho que um próximo passo é tornar esta disciplina obrigatória. Com certeza. Não eletiva. Exatamente. Sabemos que tem outras 1000, né, a serem Mas é que, ocupadas, e aí a gente pensa... mas essa, ela lida com a vida. Ela E- lida e com olha a vida, só, não é? Ela Isso não aí tem tudo a ver com o hidrossanitário, né? Que a gente tem na faculdade. Eu gente tive tem cadeira de hidro. hidrossanitário. Tem tudo a ver gente a tem gente fazer hidro, isso. é. Vamos juntar essas duas Mas coisas, gente. mas é que é uma faculdade, né? É uma academia de... multidisciplinar. Por exemplo, entra alarme de incêndio. Não, Entra. sim, mas Aí é assim, tu hidrossanitário, tem né? hidrossanitário, vou por que querer que tu não falar tem projeto de sobre hidrante ou incêndio, entendeu? sprinklers, né? Só hidrante e sprinkler já era uma Uma aula disciplina. inteira. Praticamente. Mas é que eu acho que deve ser cobrado na cadeira de projeto, de fato. Porque a gente sai da arquitetura nesse ambiente, assim, acadêmico, utópico, poético, quando tu cai no mercado imobiliário pra atuar aqui. Tu nem sabe o que tu tem que fazer. É assim, de verdade, é um balde de água fria na tua cabeça, porque tu nunca imaginou que tu fosse aplicar o que se vende, né, atualmente. Mas eu volto a dizer, segurança contra incêndio não é contra inovação. Eu sei, a gente, não né? é A gente não tá dizendo isso. Não, mas é que eu afirmo isso a todos que estão assistindo, né? Pô, o Estevam, a gente vai te chamar pra fazer o merchan do programa. Isso, e a todos que estão assistindo, É. eu afirmo isso. A gente pode Porque- fazer o estúdio T-Talks com, né, o Fire Fire Talks, né? Talks. Como é que é o não negócio? fazer o Fire Talks, né? É, isso aí. Tá. E essa foi. O filhote do estúdio T. Fica a dica. O filhote do estúdio T-Talks, Fica outra né? dica. Adorei, gente. Não, não é contra a inovação, né? Ela só tem que ser compatibilizada. Querem fazer átrio? É possível átrio, mas tem que ter o conhecimento Claro, pra fazer isso. para se fazer na dimensão correta, com todos os materiais que devem ser aplicados. Fachada, retrofit de fachada. Hoje Esse tá- é um pepino. Esse é um Não, pepino. A gente nem Então, na conversou, moda, a gente nem retrofit de conversou fachada. sobre retrofit, E né, esse é um gente? pepino. Áreas técnicas. Esse é um pepino. Porque tu sabe que aqui em Porto compartimentação Alegre- em áreas técnicas. Sabe que aqui É em uma Porto série- Alegre é uma não série de viabiliza coisas, os né? retrofit, porque não tem como colocar todas essas coisas, né? Não viabiliza. É muito difícil. Volto a dizer, é que existem materiais corretos. Existem materiais. Falta conhecimento Existem disso. empresas no Brasil que fornecem sistemas construtivos e materiais. Tá aí, ó, acho que a gente E já aí? tem um assunto pro próximo episódio. Aí eu vou deixar para a Nayara falar sobre isso. E aí... A gente já Não, tem. mas a gente já- podia fazer não. um só de retrofit. A gente- Não, pode. falar sobre essas questões de fachada, né? Como fica essa... A gente podia fazer um só de retrofit. É. Só, porque dá muito pano pra manga. Eu acho que a gente vai ter que amadurecer essa ideia. E pro próximo episódio, porque infelizmente esse nosso episódio está acabando, né? Gente, Exatamente. eu estou amando. Olha, o tempo É. já tá- Lá, ó. olha, por exemplo, a Grenfell Tower, né? Londres. Sim. Por mais normas rígidas, que realmente eles têm normas rígidas lá no Reino Unido, aconteceu um incêndio, né, que se tornou mais grave Uhum. devido à placa de ACM Ai, não certificada tá, para reação ao verdade. fogo, Uhum. né, na fachada. Ah. O que causou, então, toda aquela tragédia. O que seria mais um incêndio num apartamento, seria... Virou no prédio inteiro. Virou um caos. Seria só mais um Alastrou. incêndio no apartamento. Se Virou tornou um uma caos. tragédia. Que loucura, É. gente. Pelo retrofit. Gente, Mal feito. que legal essa conversa. Eu adorei essa conversa. Adorei. Que pena que tá acabando, né? Mas a gente já tem um assunto pro próximo episódio. Show de bola. Nossa, foi incrível, gente. A gente agradece demais a participação de vocês. Eu acho que vai dar Nós que agradecemos. muito assunto aqui nesse episódio. Muita gente comentando na nossa página aqui no YouTube, né? Vai ser muito boa a repercussão desse episódio. Eu adorei. E pra vocês que estão aí com a gente, infelizmente a gente vai ficar por aqui nos despedindo hoje deste episódio que estava maravilhoso. Agradecendo demais aos nossos convidados e agradecendo muito a Asbeia aí que nos cedeu também uma querida convidada aqui para conversar com a gente em nome do nosso patrocinador, do GT Normas, né? E aí, pra todo mundo que está nos ouvindo, a gente queria que vocês deixassem o contato de vocês para quem quiser procurar vocês, conversar sobre. Nayara, como é que te encontram?
Me encontram, acho que o melhor hoje em dia é por telefone. Pelo telefone e pelo GT, né? Pelas GT, BEA. Quem claro. quiser as BEA, o Isso. link tá aqui embaixo também. Pode procurar direto pelo Inclusive, grupo de normas. uma oportunidade para convidar quem quiser, então, participar, arquitetos que queiram participar do GT Normas. É uma oportunidade onde a gente discute as normas, Justamente tudo estuda isso e faz uma conscientização, um debate entre a gente das questões da nossa prática e aquilo que a gente está E tem as redes vivenciando, sociais né? também hoje, tem LinkedIn. É, dá tem. pra achar É também. isso aí. Que dá pra É achar isso também. aí. A Nayara não é Dá pra muito achar também. utilizadora, Não é é. muito bom. Não. E tu, Estevão, onde é que te Bom, encontram? Vamos fazer o seguinte, já que estamos nesse programa, né? Serei encontrado pelo estúdio T-Talks. Boa, Olha! Estevão, é sobre isso. Quem está me assistindo, então, Gente, entre em vamos contato com a Pri, com a Ju e... É uma boa. Vamos A gente contratar passa ele pra vontade. ser publi Tu do é nosso merchan episódio. certo do Vamos do contratar programa. ele pra ser publi do nosso episódio. Muito bom. E quem quiser nos encontrar, Vamos que as redes sociais estão comigo, né? é porque eu não consigo. Pra mim é tudo @Instagram, gente. É, a Ju é @Instagram. Bom, vocês nos encontram toda sexta-feira, quinzenalmente, às 14 horas, no YouTube, Spotify e Deezer, @Estúdio T-Talks. Ótimo, arrasou. Aí, nosso canal no YouTube. @Estúdio T-Talks. Ah, tá. Ai, gente, desculpa, vocês vão que eu não sou muito boa nisso. Muito obrigada a todo mundo que tá aí. Fica aqui nesse canal com a gente, porque ainda tem muita coisa boa que a gente vai trazer pra vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.